Doutor Tadeu, uma perguntinha. Chegou aqui. Não seria verdade afirmar que as ideias só têm consequências quando se traduzem em palavras e atos? Olha, sendo muito direto, evidentemente as ideias têm consequências porque elas geram consequências. Elas viram palavras ou atos, ok. Mas o mais importante não é aí. O mais importante é entender que as ideias nos constituem, ainda que eu não fale nada. Ainda que eu não ache nada, mas eu vou ter a minha escolha, o padrão de escolha, o motivo correto, a partir do tipo de ideias que eu tiver na minha mente. Se eu tiver uma ideia voltada para o céu, como diz Filipenses 4:8, a partir do momento que eu tenho ideias que ocupem a minha cabeça, que louvem o nome de Deus, que sejam ideias boas, puras, amáveis, de bom tom, enfim, que contribuam, isso me constituirá, e isso me levará a escolhas para a salvação, escolhas para a vida. Evidentemente, isso vai se traduzir, em um segundo momento, em atos, em palavras, ok, mas o mais importante é entender que ideia não é alguma coisa abstrata, como se não fizesse diferença na vida você pensar de um jeito ou de outro. Não, faz muita diferença. Vamos pegar um exemplo bíblico. Jesus estava na casa de Simão, e ele olhava para Maria Madalena, e dizia: ah, se esse homem soubesse quem é essa mulher. Ali não havia atos, não havia atitudes, não havia ações, mas havia ideias. Havia ideia. Havia ideias. A ideia de que aquela mulher era menos digna, ou de que era completamente indigna, e aquele mestre estava completamente enganado a respeito dela. Não houve atitude, não houve atos, não houve ações, mas as ideias, e Jesus leu a mente e disse assim: Simão, vou te contar uma historinha. É isso. As ideias têm consequências. As ideias têm muito mais consequências no sentido da nossa constituição, no sentido de agrupar pessoas em torno delas e nas escolhas para a salvação. Isso é o que importa. Muito bem. Agora, doutor Tadeu, te provocando um pouco mais, e as ideias positivas têm consequências? Perfeitamente. Então, o problema não é ter ideias ou não ter ideias, todos temos. Perfeitamente. Pensar nas coisas? Sim. Pensar nas coisas boas. Lá do alto. Filipenses 4:8. Muito bem. Doutor Dornelles, é correto afirmar que Jesus é a chave da hermenêutica bíblica? Uma pergunta interessante, né? Jesus é a chave da interpretação bíblica? Lutero estabeleceu uma espécie de cânon dentro do cânon. Ele dizia: tudo que é do Evangelho é superior. Logo, o Novo Testamento é superior ao Antigo. As palavras de Cristo são superiores às de Yahvé. Isso é um problema seríssimo, né? Há coisas e questões do Novo Testamento que só podemos entender à luz do Antigo Testamento, e vice-versa. Então, se buscamos um princípio hermenêutico, deve ser que a Bíblia deve ser considerada como um todo para explicar-se a si mesma. Por outro lado, nós não temos Jesus, né, em si. O que nós temos é o Evangelho, o relato, né, o registro das atividades, da vida dele. Então nós podemos considerar que o evento do Evangelho, a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão dele, né, são uma atualização da mensagem bíblica. Quando chegamos ao Apocalipse, aí nós temos uma atualização maior ainda, porque o Apocalipse atualiza toda a visão profética do cristianismo à luz do evento da morte e a ressurreição de Cristo. Mas todo o Apocalipse está baseado no Antigo Testamento. Então, ou seja, toda a Escritura, só a Escritura, ela interpreta a si mesma. Muito bem. Agora, logicamente nós podemos colocar Cristo em todas as profecias, em todas as verdades, centralizar a palavra de Deus, porque a revelação da Bíblia é sobre uma pessoa também, né? Então nós podemos ter a centralidade de Cristo na interpretação dos eventos doutrinários, nas profecias. Seria correto afirmar isso? Ou simplesmente eu vou olhar para uma doutrina secamente e não vou colocar Jesus ali? É Jesus que dá vida, né, a toda a revelação. Na verdade, ele faz a revelação e ela é uma revelação de si mesmo, né? Nós encontramos Jesus ao longo de todo o Antigo Testamento. É o mesmo Deus que está falando, né? Então, quando estudamos a Bíblia sem perceber a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, estudamos meramente um documento. E lidamos com ideias, né, com conceitos, mas Jesus é mais do que isso. Nós podemos teorizar acerca dele, mas o que ele quer realmente é que nós o experimentemos, né, como uma presença viva na nossa vida. Agora, mesmo essa presença viva, ela vem a nós através da palavra que ele comunica a nós, a sua palavra. A gente lembra de São Lucas 24, né? Jesus deu um estudo bíblico, discorrendo por toda a Bíblia.
o que constava a respeito de si mesmo, né? Eu gosto de uma citação de Ellen White que ela diz: a verdade como é em Jesus, toda a verdade. Que ele não optou, né, por se manifestar diretamente aos dois discípulos no caminho de Emaús. Ele optou por fazer um estudo, né, da Escritura, do Antigo Testamento, acerca de si mesmo. Então, às vezes as pessoas querem ter um encontro com Cristo, sabe? E elas acham que elas podem conversar diretamente com Ele, né? A parte da Bíblia, a parte da Escritura. Não, Ele fala a nós, né, através das sentenças da sua palavra. Se alguém quiser me conhecer, conhecerá a respeito da doutrina. Verdade, doutrina, Cristo é a mesma coisa. Doutor Silvano, Adão e Eva foram os primeiros habitantes da terra. Se sim, se sim. Que povoado foi este que Caim ficou após matar seu irmão Abel? Eu acho que a pessoa queria perguntar: Caim casou com quem? Deve ser, né? Aí você deixou porque, a pergunta assim, mais que difícil do que era, povoado né? é esse que Caim ficou Caim? Tá, Caim, ok. E aí? Muito bem. Olha, alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que a expressão terra de Nod era uma referência ao local onde Caim estivesse. Como Deus havia dito que ele colocou uma marca nele para protegê-lo, então aqueles que creem que a cidade de Nod foi essa marca de proteção, a construção dessa cidade, então onde ele estivesse, essa seria a terra de Nod. De maneira geral, nós cremos que a terra de Nod não era um lugar que havia antes de Caim chegar. É um local que levou o nome terra de Nod depois que Caim chegou ali e se estabeleceu naquele local. Então, não é que havia um outro local com esse nome antes de ele chegar ali. Pelo contrário, depois que ele se estabeleceu ali, esse local passou a ser chamado terra de Nod. Mas a Bíblia tem um texto que diz assim que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. As filhas dos homens casaram-se com os filhos de Deus. Eu fiz uma troca aqui. Então, vamos mudar o tema da palestra aqui. Não. Quem eram... você sabe a resposta, eu também sei. Os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Verdade. Então, no Antigo Testamento especialmente, não é? Especialmente nas origens bíblicas, muito espaço para especulação e inúmeras opiniões acerca daquilo que não está claramente, absolutamente revelado. Muitos dizem que foram anjos que vieram ter relações sexuais com seres humanos. Outros dizem que foram habitantes de outros mundos que foram ter relações. Nós simplesmente cremos que essa é uma expressão para se referir. Nós vimos que houveram duas linhagens se seguindo ali dos filhos de Adão, né? A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Os filhos dos homens são aqueles que seguiram a linhagem de Caim, e os filhos de Deus, aqueles que seguiram a linhagem de Sete. Então, ou seja, a linhagem do povo de Deus e a linhagem daqueles que rejeitaram a instrução de Deus. Mas com quem que Caim casou? Não há outras opções. Nesse contexto, ele casou-se com parentes dele, né? Agora, o relato bíblico não acontece no mês que vem, no ano seguinte. Lembre-se que Caim viveu quantos anos? 900 e tantos anos. Ou seja, num longo espaço de quase 1 milênio, de quase 1000 anos, é que Caim teve a sua esposa, constituiu as suas famílias ao longo desse período. Então, não sabemos exatamente com quem ele casou, a Bíblia não revela, mas o fato é que ele casou-se com parentes. E não sabemos qual o nível exato de parentesco da pessoa com quem ele se casou, mas o que nós sabemos é que tem que ter vindo dos seus parentes, dentro de um espaço de 1000 anos. Ou seja, ele pode ter tido muitas opções. Muito bem. Dr. Elmer, as leis naturais são imutáveis, bem como as leis morais. É possível que Deus fuja dessas leis para salvar a humanidade? Uma das principais leis que existem é a famosa lei da causa e efeito. Toda vez que você tira o efeito, ou seja, você tem um efeito que ele é um efeito que não tem como sair dele, e você tira esse efeito, você chama de milagre. Deus, ele é imutável, ele tem as leis,
E toda vez que eu quebro uma lei, eu estou sujeito a esse efeito. Eu não acredito que Deus vai tirar ou mudar uma lei, ou o efeito da lei, para salvar a humanidade, se é que é essa a pergunta. É evidente que a humanidade vai ser salva, nós sabemos, através do sacrifício e a morte de Cristo, de aceitação pela fé, pela graça. Agora, Deus mudar uma lei para que haja uma salvação, se é que eu entendi bem a pergunta, não. A pergunta ficou... Eu vou fazer diferente essa pergunta aqui. Deus jamais vai mudar a sua lei moral, decálogo. Jesus morreu por causa de uma lei. Sem lei não há transgressão, sem transgressão não há pecado, sem pecado não há salvador. Deus não mudará nenhuma lei para salvar a humanidade. O que salva a humanidade é o sangue de Jesus, certo? Muito bem. Doutor Isaac, qual a ligação atual com o teólogo liberal e o progressista? Liberal e progressista é a mesma coisa? Um é descendente do outro. Ah, tem descendência também? Eu não sabia dessa. A teologia liberal, e é bom deixar claro, quando a gente fala de teologia liberal, já tem gente que fica nervoso, porque acha que a gente está falando do liberalismo econômico, Adam Smith, a riqueza das nações, etc. Não tem nada a ver com isso. O liberalismo teológico é um movimento detectável na história, bem documentado, e século XVIII, século XIX, para resumir o que é o liberalismo teológico, a Bíblia é um livro, não é a palavra de Deus, milagres têm explicações naturais, então a grande característica do liberalismo teológico é duvidar do sobrenatural, digamos, né, da inspiração da palavra de Deus. O que é o progressismo? O tempo passou, o liberalismo teológico perdeu força, ele foi se renovando como aquela figura mitológica que você arranca uma cabeça, eu esqueci, a quimera, se não me engano, eu não sou bom de mitologia, mas a Hidra, o liberalismo teológico é isso. Ele morreu aqui, daqui a pouco ele adquire outro nome, com uma nova roupagem. Evangelho social, por exemplo. Depois vem as teologias da libertação, que deu uma caída também, né, doutor Dornelles? E daqui a pouco ressurge com as teologias identitárias. Por exemplo, a teologia feminista é chamada de teologia feminista da libertação. A teologia negra, da libertação. Teologia queer, da libertação. Então, são updates. Sabe quando você atualiza um aplicativo? E aí, essa atualização do aplicativo da teologia liberal, para usar essa metáfora, se chama teologia progressista. Que quando você remove toda a maquiagem, lá no cerne está, a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí vem até essa questão do Jesus como a chave hermenêutica. A pergunta é, que Jesus? É o Jesus que eu acho. Não é o Jesus de Mateus 19, que fala que casamento é entre um homem e uma mulher. E que foi isso que Deus estabeleceu no princípio, é o que Deus uniu. Essa parte desse Jesus, eles não gostam. Então, nem é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que eu penso. Eu tenho um amigo que resumiu muito, de maneira simples, a teologia progressista. A teologia progressista é a velha teologia liberal, que tomou um banho, cortou o cabelo e abriu um perfil no Instagram. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta única, você diz sim ou não. Doutor Tadeu, começando com você, depois eu vou fazer a mesma pergunta. Um ser vivente, aí nesses dias atrás, pregou um sermão profano aos meus olhos, bem profano, dizendo que a Bíblia deve ser atualizada, ela tem que ser reescrita, ela tem que ser, que a Bíblia tem que ser, nós temos que fazer uma releitura da Bíblia, que a Bíblia tem que ser atualizada. Você concorda com isso? Ou nós temos que mexer no texto bíblico, acrescentar coisa, tirar coisa? O texto bíblico tem que ser atualizado? Não, eu preciso ser atualizado pelo texto bíblico. Uau, a minha repete, vida tem repete. Que ser Opa, repete. A minha vida tem que ser atualizada pelo texto bíblico, não o contrário. Eu gostei de uma frase de um colega, conversando, ele disse assim, pessoas que querem mudar o Evangelho é porque não foram mudadas pelo Evangelho. É bem possível. Doutor Silvano, nós temos que atualizar a Bíblia? Não. Você teria coragem de acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa? A Bíblia é clara em relação a isso. Aquele que acrescentar, serão acrescentados os flagelos dessa pessoa, na vida dessa pessoa. E aquele que remover,
será removido a sua porção da herança que Deus prometeu aos seus filhos. A Bíblia é revelação de Deus. É tudo que eu preciso. Eu não tenho condições de acrescentar nada. Doutor, Vanderlei, você foi o editor do Comentário Bíblico Adventista, quando foi feita a tradução. Você tinha vontade de suprimir alguma coisa da palavra de Deus, ou acrescentar alguma coisa? Não, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, né? Ouvir no sentido de seguir, de obedecer, né? Então, a palavra de Deus não está aí para ser julgada por nós, não somos árbitros dela, né? Nós temos que ter ouvido para escutá-la. Então é a voz que fala, a voz é divina, né? E nós temos que nos curvar diante dela. Doutor Elmer, por que as pessoas estão querendo mexer no texto bíblico? Na sua visão? Na minha visão é o seguinte, outro dia eu estava na igreja, e na escola, no momento das crianças, foi contada a história de Davi e Golias. E tinha um colega ao meu lado, falou, Elmer, mas você não acha que essa historinha não cola mais? O problema é o seguinte, a Bíblia ela nunca vai perder a atualização, ou a atualidade dela, porque a essência do ser humano nunca muda. Então o ser humano, pós-queda do pecado, e o ser humano de hoje, o coração é o mesmo, a mentalidade é a mesma, a reação é a mesma, a forma de manipular os eventos é a mesma. Por isso que a Bíblia é atualíssima. Ela valeu para o período pós-dilúvio, período de Cristo, Idade Média, e hoje ela é mais atual do que nunca. Essa é a minha ideia. Eu acho que foi Billy Graham que escreveu que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo, né? Doutor Isaac, você acha que a gente tem que mexer em alguma coisa na Bíblia? Ou a Bíblia tem que mexer em alguma coisa em nossa vida? Eu creio que a Bíblia é tão atual, mas tão atual, que ela previu até esse sujeito aí. Ela fala até dele, entendeu? Falso mestre. Cercação de mestres e doutores, né, com coceira nos ouvidos, e seguirão fábulas. Então a Bíblia fala até disso, não tem surpresa nenhuma. Isso está no pacote do que foi anunciado já. Eu estranharia se ninguém viesse com essa proposta. O que é essa proposta? É a velha proposta da serpente. É isso mesmo que Deus disse? Eu gostei que a sua esposa falou, cuidado que a serpente vai continuar falando no teu jardim. Ela continua falando, né? Gostei. Atualizando o discurso dela. É exatamente isso. Muito bem. Doutor Tadeu, uma pergunta para você, assim. A gente vive numa sociedade líquida, né? O adventismo está inserido num contexto, logicamente, de mundo. Não quero que os tires do mundo, que os livros do mal. Como a gente deve viver nesse tempo chamado breve? Existem algumas maneiras ou existem algumas ideias que dominam o mundo atual de como devemos viver. Existem algumas pessoas que acham que nós devemos nos adaptar ao mundo, porque nos adaptando ao mundo, nós vamos conseguir pregar melhor a palavra de Deus. A Bíblia não diz isso. Existem outras pessoas que dizem que nós devemos viver fugindo do mundo, porque o mundo é um lugar tão mau, tão ruim, que nós devemos fugir dele. A Bíblia também não fala de fuga do mundo, nem de adaptação ao mundo, nem de fuga do mundo. Existe um terceiro grupo que esse confunde mais, que diz que nós deveríamos viver transformando o mundo, e esse leva cristãos à confusão. Mas a Bíblia não fala de transformação deste mundo, ao contrário, a Bíblia diz que esse mundo não tem jeito, que esse mundo vai à destruição, o pecado vai ser acabado. Quem tem jeito são as pessoas. Então, a leitura da Bíblia, como nós a entendemos, não é de transformação do mundo, assim como não é de fuga do mundo, e assim como não é de rejeição, não é de adaptação ao mundo, ela é de transformação do ser humano. O mundo não tem jeito, mas o ser humano tem. A leitura que nós fazemos, nós adventistas do sétimo dia fazemos, é uma vida de rejeição dos prêmios do mundo. Não se deixem seduzir por isso que a traça vai corroer, que a ferrugem vai comer. Não se deixem seduzir por isso. E essa vida que a Bíblia nos chama, né, para pagar com a vida, né, essa fé que deve ser paga com a vida, essa fé de rejeição aos prêmios do mundo, é uma vida muito parecida com a vida dos profetas, que rejeitaram os prêmios do mundo porque tinham o seu objetivo muito bem tratado. Pense, por exemplo, em Elias, João Batista, rejeitaram os prêmios do mundo e prestaram atenção naquele que deu a mensagem para eles falar. É assim que nós devemos viver. Bem, agora uma pergunta assim, feita ao coração. Doutor Elmer, você como um cristão, vivendo esse tempo que a gente está vivendo,
Que sentimento você tem em termos de escatologia? Assim, a tua percepção como um cristão, como pessoa. Eu sou médico há 40 anos, me formei há 40 anos. Eu vejo uma diferença muito grande entre o meu público há 40 anos atrás, há 20 anos atrás e hoje. A humanidade está enferma. Os valores acabaram. Eu não vejo diferença hoje para o mundo que eu vejo, para o que eu leio a respeito do pré-dilúvio ou Sodoma e Gomorra. Eu não vejo diferença. Então, para mim, eu penso o seguinte: o que mais precisa? Eu não consigo enxergar nada mais, nada além. Os sinais estão muito claros. A angústia das nações, a angústia das pessoas, o mundo político, o mundo econômico, o ser humano. Então, frente a isso tudo, eu não consigo enxergar muito tempo mais. E me angustia demorar muito mais. Só de imaginar a que ponto vai chegar. Essa é a minha ideia. Doutor Isaac, olhando assim, não sei se você às vezes para e pensa, assim, será que o fluxo dos acontecimentos finais está chegando? Qual a tua percepção do momento que a gente vive? Como um cristão? Eu creio que está próximo, sim. Eu sou neto de um pregador adventista. Ele não foi pastor, mas foi um grande pregador. Meu pai foi um evangelista leigo. E desde pequenininho eu fui educado na nossa doutrina. E a grande crença que ainda faz o meu coração arder é que Jesus em breve voltará. Em breve. Eu gostaria de perguntar para essa... Eu sou mais novinho aqui, eu suponho. Eu gostaria de perguntar... Com o doutor Elmer eu sei que você é mais novo. Porque só de médico ele tem o dobro da sua idade. Exato. O dobro. Acho, né? Mas eu gostaria de perguntar a essa igreja, os irmãos que estão aí assistindo na transmissão, o que vocês me ensinaram quando eu era uma criancinha, ainda está valendo ou não? As musiquinhas que vocês me ensinaram a cantar lá na escolinha, o que era aquilo? Era verdade? Ou a gente só estava brincando de acreditar naquilo? O meu avô morreu acreditando na volta de Jesus. A minha avó passou boa parte da vida lutando contra um câncer, cantando na cama. Sabe qual era o hino preferido dela? Na letra antiga: eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Se eu um dia falhar nessa crença, eu desisto de tudo, não há mais nada, não resta mais nenhuma esperança. Muito bem. Doutor Dornelles, você é um amante da escatologia. Você ama a escatologia, escreve sobre escatologia, é um especialista em Apocalipse. Qual a tua percepção? Assim? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, né? Não estamos falando de revelação direta aqui, mas todos nós temos uma percepção do momento histórico em que vivemos. Qual é a tua percepção como um cristão? Muitas vezes a gente se impressiona com os acontecimentos e temos a tendência de interpretar as previsões bíblicas, né, a partir dos acontecimentos. E daqui a pouco os acontecimentos mudam. O mundo segue outra linha, outro rumo. Nações caem aqui, se levantam ali. Aquilo que parecia sólido, daqui a pouco já não é mais, né? Muita gente está apostando, né, que o Donald Trump é o último presidente dos Estados Unidos. Ele poderá na semana que vem não ser mais. Não, já não é. É o Biden. Já não é, né? Bom, é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, depois de Kennedy. Então, eu às vezes tenho falado em casa, eu vi isso de um professor, né? A grande genialidade dos sinais é que Jesus os espalhou ao longo da história para que em todas as gerações as pessoas pudessem saber que Jesus está às portas. Quando eu era menino, eu cheguei para o pastor e perguntei: pastor, eu tenho desejo de ser pastor, mas eu acho que Jesus está vindo, né? O senhor acha que não é melhor eu ficar por aqui mesmo, pregar o evangelho? Jesus está voltando? Ele falou: não, meu filho, vai para o colégio fazer teologia. Eu acho que eu vou me aposentar, sabe, daqui a 6 anos, né? Já como pastor. Então, é como Jesus disse, né? Nós não temos nenhuma condição de saber nada acerca dos tempos e das épocas. Isso compete a Deus. Do que nós temos de saber? Do evento em si.
Ele é verdadeiro, ele é real, ele ocorrerá. Quando? Cabe só a Deus. Mas está tão próximo quanto estava para Paulo, que disse assim: depois nós seremos arrebatados. Ela vai de mesma coisa. Acreditava que era para a geração dela, e nós seguimos acreditando que é na nossa geração. E a próxima geração, se continuar acreditando que é para a sua geração, continuará no caminho certo. Amém. Até que ele venha. Amém. Então a minha provocação é essa: a gente não pode perder nunca esse senso, porque a questão não é tempo, mas o preparo. A vida pode terminar hoje ou amanhã, mas nós vivemos dias extremamente solenes como nunca vivemos. Doutor Silvano, e você, como cristão? O que você pensa em relação a um momento histórico que nós vivemos à luz da profecia? Porque a profecia se cumpre na história. Olha, Deus nunca faz alguma coisa sem antes avisar. Todas as vezes que Ele intervém, antes Ele dá avisos e sinais. E isso é o que nós temos para que seja a nossa referência. Esses avisos de Deus são as referências que nós temos acerca, para que possamos discernir o tempo que estamos vivendo. Então, o que a Bíblia diz acerca desses eventos que são avisos de Deus para nós? Durante os meses da pandemia, houve um intenso estudo desses temas, esses temas foram apresentados, e nós vimos com muita clareza quais são esses avisos de Deus. Nós sabemos que estamos no tempo do fim. Esse é um período específico da história, ou período da história ao final do qual Jesus vai voltar. Então esse é um primeiro ponto que deve nos orientar. Estamos no tempo do fim. Nós sabemos que no tempo do fim, Deus deu uma série de indicações mostrando a proximidade da sua volta. Esses eventos todos também já estão acontecendo e já ocorreram. Nós já vimos os sinais do tempo do fim, do início do tempo do fim, a queda das estrelas, grande terremoto de Lisboa, escurecimento do sol. Esses eventos marcaram o início do tempo do fim. É o tempo que a gente está vivendo. Nesse tempo, nós temos outros sinais: as guerras, os terremotos, as pandemias, os rumores de guerras. Todos esses são sinais da proximidade da volta de Jesus. Agora, dentro desses avisos gerais que Deus deu, nós devemos considerar os avisos especiais que Ele deu para o seu povo. Nós temos isso claramente na Bíblia e no Espírito de Profecia, que são os últimos eventos. Então, nós cremos que esses últimos eventos estão acontecendo, mas ainda há coisas para acontecer. E então, eu creio que o nosso papel hoje é estarmos olhando para isso que já aconteceu e não tirarmos os olhos daquilo que ainda vai acontecer, das advertências que foram reveladas, e nos preparemos hoje para a volta dele. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: você só pode esperar Jesus uma vida. Você só tem uma vida para esperar Jesus. E alguém disse que para você morrer, basta estar vivo. Ou seja, Jesus pode voltar amanhã, para mim, ou Jesus pode voltar daqui a pouco tempo para toda a humanidade. Não sabemos. O que sabemos é que temos que estar preparados. Então vamos manter os olhos fixos nos avisos de Deus, aqueles que já ocorreram, aqueles que ainda faltam acontecer, e vamos estar preparados para o encontro com Ele. Doutor Tadeu, essa pandemia que ainda não terminou, que assola a humanidade e parece que recomeça, pelo menos em parte da Europa, é um sinal de Deus? Não, não é um sinal de Deus. Mateus 24 tem aquela série de sinais dizendo reino contra reino, nação contra nação, rumor de guerra. Lucas fala de epidemias, mas veja que isso não é sinal de Deus. Deus não manda guerra, Deus não manda as pessoas se destruírem, Deus não manda destruição para acabar com a humanidade. Não, existe um calendário profético, esses sinais não são de Deus. O sinal de Deus está ali no verso 14 de Mateus 24. Este evangelho será pregado para testemunho de todos, então virá o fim. Esse é o sinal de Deus. Quando os discípulos perguntaram para Cristo, Cristo estava sendo assunto ao céu, ali no livro de Atos, no início do livro de Atos, e então perguntam assim, varões galileus, os anjos perguntaram, por que vocês estão olhando assim assustados? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo, ele virá dessa mesma forma. Mas não compete a vocês saber dia nem hora, mas vocês receberão poder para pregar o evangelho. Então, em vez de olhar para esses sinais que podem ser confundidores, que vem acontecendo ao longo da história, desde que o mundo é mundo, a gente tem que pegar o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus e se concentrar na promessa bíblica de que receberemos poder do Espírito para pregar. É isso que a gente tem que olhar mais para o Deus dos sinais e não para os sinais dos tempos, que são indicadores, evidentemente, mas Deus é mais. Ok.
Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer de coração Dr. Tadeu, Dr. Silvano, Pastor Vanderlei, Dr. Elmer, Dr. Isaac. Deus abençoe a vida de vocês. Que em breve a gente possa estar juntos, subindo para as mansões celestiais. Todos nós cremos, em breve Jesus voltará. Quero convidar então o Prisma